Ah, Luiz. Oi, pessoal. Deixa eu esperar o Marcelo entrar. Vamos, gente. Marcelo entrou. Oi, Julião. Marcelo. Boa noite. Olá. Oi, Marcelo. Tudo bem? Bom? Tudo certo. Jóia. O pessoal amigo já entrando. O pessoal já entrando aí, com bastante gente. Tem alguns amigos meus e acho que alguns amigos seus também, o Marcelo. Aloha, Marcelo. Eu fiquei sabendo que quando a gente compartilha assim a conversa, as pessoas podem ver também no Instagram da gente. Sim, os seus amigos vão estar entrando também. Ah, que É isso legal. Boa aí. noite. Como que está aí? Tudo Muito certo? calor? Tá quente aqui, Voltou. tá quente. E por aí? O calor, o calor hoje em dia está bem diferente, né? Essa época vai começando a esfriar, mas já está quente. Então o mundo parece que mexe, o mundo parece que movimenta algo diferente. Sim. Ó, o Julião entrando. Aloha, Julião. O Julião é físio, surfa aqui com a gente, uma Ah, que belezinha. legal. Turminha surfista aí, olha que Sim. legal. Então me conta, como que é essa vida de surfista? Como que é essa Ah, vida de busca pelo mar? então, vou te contar a história. Mas antes eu queria agradecer muito o convite, viu, Marcelo? É, Uhum. considerando toda a sua trajetória aí, né? Você também é da área de Uhum. educação e cuida para Sim. que toda essa parte ambiental. Ah, Luiz, eu não me contenho, viu? Eu acabo dando oi para o pessoal que eu já conheço mais, assim. Que legal. Boa noite aí pro pessoal. A Tati, linda, Tati da Mata, ela ela trabalha com roupas de surf maravilhosas. Eu vou falar um pouco disso também. A Lari, muita gente Que amiga legal. aí. Então, e eu tenho muito orgulho dessa nossa amizade, pela sua trajetória aí, né, de luta para levar a literatura educativa, a Uhum. literatura que encanta a criança, e a Sim. gente precisa de gente assim no mundo, que quer espalhar luz de uma forma é, muito fraterna, muito natural, né? É, o reconhecimento vem em segundo plano. O primeiro plano é o plano de vida, né? Então isso é muito gostoso. Compartilhar, a gente fez uma amizade muito rápido, né? Por conta disso, e eu fico feliz desse momento, muito feliz desse momento. Sim, eu digo mesmo.
eu agradeço, né, essa amizade, da gente estar pensando mesmo, né, nessa questão de a gente mostrar para as pessoas, mostrar para as crianças, mostrar para os amigos que existe um outro caminho que não é o caminho que é muito oferecido aí na televisão, nas internets, nas coisas, que a gente pode buscar um caminho diferente, um caminho que nos torna até melhores, mais felizes e também muito mais buscando aquilo que talvez esteja dentro da gente, né? Os nossos sonhos, né? E muitas vezes eu falo que muitas pessoas buscam os sonhos de outros Sim. e esquece de buscar os seus próprios sonhos, né? Sim. Então eu acho que às vezes a gente fica sonhando que os outros estão sonhando aí, tá? Os modelos, as coisas, e de repente tem tantos sonhos bonitos dentro da gente e a Luciano, gente sonhos bonitos dentro da gente que a gente acaba deixando adormecido, né? sim, quantas pessoas deixam, né, na gaveta, né? Põe lá debaixo da gaveta, um dia eu pego e não pega. É verdade. Ai, desculpa, eu tô vendo o Luciano entrando aqui. O Luciano faz parte dessa história de surf aí. Eu não sei se ele vai lembrar, mas ele faz parte. Por isso que eu não resisti, mas eu tava prestando atenção, viu, Marcelo? Porque é isso Vamos mesmo, lá. a gente deixa os sonhos dentro de caixinhas, aí às vezes até com a criança no meio do caminho, né? E aí a gente tem que voltar, resgatar e começar de novo. Então, eu vou te contar, eu tenho muitos amigos aqui que me encontraram no meio desse caminho, né? A Carol daqui de Ubatuba, e o que a gente... a ideia é fazer um apanhado geral e linkar isso tudo com a questão de viver perto da natureza, né? Então, vou contar um pouquinho, assim, brevemente, para a gente não se estender tanto, assim, você também deu, né, um momento para você falar de você. A minha infância e adolescência sempre teve muito perto da natureza, era riacho, era andar em pedra, era estar no meio do mato, e praia, todo ano, as férias esperadas, 30 dias, assim, eu tenho resgates da infância, eu não sei como é que chama agora, né? Era pré-primário, agora deve ser infantil 1, não sei. Fundamental, né? Lá atrás, pequenininha, mas jardim mesmo, pequenininha, e eu lembro, jardim. eu lembro da minha mãe chegando com Fusca, cheio de compra, e de tanto que eu estava esperando para ir para a praia. Então, e ela dizia que eu era hiperativa, e eu não sei, eu não me lembro. Mas então ela me jogava no mar com uma pranchinha de isopor e eu ficava o dia todo e eu ficava encantada com aquilo. E era o meu lugar mais gostoso, estar dentro da praia e no mar, né? E aí veio a fase adulta e aí a gente tem os sonhos de profissão, né? De seguir uma carreira, e eu sonhava em ser dentista e professora, então era o que eu brincava de ser dentista e ser professora. E a gente deixa um pouquinho de lado essa essência do que nos faz felizes como criança, né? Porque aí tem aquele paradigma do adulto que ele tem que trabalhar, se formar e tudo mais. Então, dentro disso que a vida empurra a gente, né? A gente foi constituindo uma família muito bonita, né? Semana passada a gente completou, né, meu esposo, 25 anos de casado, Que legal. bem gostoso. E aí, com o filho pequeno, trabalho, a gente começou do zero, e então era essa correria da vida. Eu fui fazer odontologia, e eu gostava demais, adorava tudo, gostava de todas as matérias. E aí, tamanho era o gosto que eu fui ficando, acabei sendo convidada para permanecer na faculdade, eu já fazia pesquisa, e fiquei na faculdade como professora. E aí a pesquisa foi envolvendo cada vez mais, em mais ou menos 20 anos, eu tinha orientado já mais de 200 alunos, entre mestrado, doutorado e graduação, inúmeros trabalhos, considerando trabalhos de congresso,
quase 600 trabalhos. Quando a gente fala assim, eu fui levantar para te contar, falei, gente do céu, hoje eu fico pensando como é que eu consegui fazer tanta coisa. Exato. Sim. E aí você vai se apaixonando com a pesquisa, com a docência clínica, né? Dava aula de cirurgia, então aquilo era muito gostoso. E aí é lógico, você vai entrando nesse mundo corporativo e você vai se cobrando participação cada vez maior, é uma formação interessante para os alunos. Dentro de uma empresa você faz parte visceral de toda a engrenagem, né? Você é uma peça e você tem que fazer aquela engrenagem estar trabalhando junto. É muito diferente da vida de autônomo, em que muitas vezes você pode falar, hoje eu vou sumir. Não, não dá, você tem que estar ali. Então, eram muitas horas de trabalho. Aí o que acontece? Você vai deixando tudo de lado, você vira o trabalho. E aí a natureza ficou um pouco de lado, né? Tudo isso ficou um pouco de lado. E de repente, de 20 anos, né, para 43, escorreu entre os dedos. Foi como num passe de mágica, assim, muito rápido. Bem E rápido. aí, muito rápido. E aí, quando a minha filha foi morar sozinha, eu com meu esposo ficamos, e agora, né? O que a gente vai fazer? E tentar resgatar um pouco da qualidade de vida e tudo mais. Foi quando a gente decidiu um dia ir viver perto da natureza, perto do mar. E aí nossos sonhos foram se concretizando e a gente acabou tendo um canto na praia, né, para chamar de nosso. Só que isso foi 2016, tem pouco tempo. Nessa, a conta começou a chegar, os problemas de saúde por toda essa falta de sono. Eu trabalhava 20 horas, 22 horas, às vezes era só para descansar. Então, a conta começou a chegar e aí a gente relativiza, né? Como que comia, como que vivia, como que dormia daquela maneira. E aí, de repente, em março de 2017, duas amigas me colocaram dentro do mar. Era uma tarde assim de verão gostoso, com um pranchão com longboard, e me colocaram em cima daquela prancha e me empurraram. Falaram, fica de pé. E eu obedeci. Eu fiquei de joelho, fiquei de pé, e o mundo parou. Simplesmente, não ouvia nada, eu só sentia, como se fosse, eu não sei nem explicar, mas como se a alma acordasse, os olhos abrissem, o coração esquentou de um jeito e foi como se eu tivesse... Né? Exato, era como se eu saísse de dentro de um casulo, assim, e respirasse, e aí eu não queria parar mais aquilo. E aí as meninas, vamos embora, né? Tá escurecendo. E no dia seguinte, a Aninha. E no dia seguinte, aí a minha amiga falou assim, você quer que eu deixe a prancha? Eu, lógico. No dia seguinte, eu tava lá de novo. E aí ela, eu vou pegar minha prancha. Eu fiquei triste, né? Eu falei, poxa, podia... Aí foi aquilo, aquela correria para tentar comprar uma prancha o mais rápido possível, porque aquilo me deixou maluca, de felicidade. E eu não queria pensar em outra coisa. Foi assim, muito rápido, foi uma paixão muito rápida. Sentir aquela energia do mar, estar quase que fazendo parte dele, é indescritível, indescritível. E aí eu fui atrás da primeira prancha, foi aí que eu conheci o professor Luciano, não sei se ele está aí ainda, mas ele, né, dava aula por aqui, dá aula ainda, e eu fui atrás de uma prancha, não encontrei, e aí, enfim, achei uma prancha para comprar, e dali para frente eu não parei mais. Nisso, o que aconteceu? Durante essa fase inicial, eu ainda estava no sistema corporativo, estava lá no mar, tranquila, em prece, e de repente vi um flash de uma situação que tinha me causado um pouco de desconforto. Sabe quando a criança fica quieta assim, e ela, como se ela lembrasse de alguma coisa que ela não gostou, aí daqui a pouco, não, passa e vai. E eu não entendi aquele flash de algo que eu tinha vivido,
no mundo corporativo, não tinha me impactado, mas quando eu me lembrava dentro do mar aquilo, eu conversei com uma amiga minha que é da psicologia, né, que é uma psicóloga fantástica. Se a gente estava na informalidade, assim, conversando, expliquei para ela, falei, não estou entendendo, estou lá numa vibe ótima, tá tudo ótimo, estou feliz e vem. Olha, quando você está lá, ainda está aprendendo, ainda está vivenciando, você está em estado de risco, né? Pode vir uma onda, pode vir, sei lá. E aí você está com todos os sentidos ligados e tudo que exerce perigo te vem à mente para que você se defenda. Eu não tinha ideia de quantas coisas colocavam minha psique em perigo e eu não percebia. Isso me fez refletir muito. E quanto mais vivenciava o mar e a natureza, mais eu observava a areia, o ecossistema, o quanto ela estava limpa ou não, a água, o quanto ela estava limpa ou não, e a relativização, né? Comecei automaticamente a ficar com uma alimentação mais à base vegetariana. Hoje em dia, sem quase nada, sem carne vermelha de jeito nenhum, sem forçar nada. Comecei a fazer artesanato com madeira, pintar mandalas à mão livre, coisa que eu nunca tinha feito. Lidar com hortas e material reciclado. E aí a coisa foi ficando incompatível essa vida voltada para a natureza com o que eu vivia de turbilhão, que era um dia após o outro, acordar, comer, dormir, trabalhar, feito com muito carinho, estava tudo bem, nunca teve nada de problema com a corporação, né, com a universidade, mas já não batia com a minha filosofia de vida, que era buscar qualidade de vida, olhar nascer e pôr do sol, sem estar com 1000 artigos na cabeça, 1000 coisas circulando ao mesmo tempo, porque não tinha desconexão. E aí, em 2017, eu pedi demissão, depois de 23 anos, ninguém entendeu nada, foi uma loucura. E aí o processo todo começou. Ah, Amandinha linda, minha querida amiga, esse processo todo começou. Então, quando eu pedi demissão, aí sim, eu falei assim, agora eu vou voltar na estrada, vou pegar minha criança que eu deixei lá atrás, eu falei, senta aí que agora eu vou ter que virar gente grande, né? Então, eu deixei ela sentadinha chorando lá na estrada, eu voltei, agora desculpa, viu? Vem ficar comigo. E aí, na faixa de areia que eu fico e no mar, tem outra Renata. Por enquanto ainda elas não estão uma só, né? Depois da faixa de areia. Mas a faixa da areia e do mar, essa criança está o tempo todo. Então, o surf é muito divertido. Você não quer saber quem está do lado, o que ele faz, se ele tem um mestrado, um doutorado, se ele trabalha ou não, onde que ele mora, nada. Você quer saber se vai ter onda ali, se está divertido, e cada um fica dentro do seu momento de oração. Isso é muito gostoso, né? E agora é uma fase que eu estou trabalhando muito com consultório, tendo tempo suficiente para os meus pacientes. A Amanda, que entrou aqui, a minha querida amiga, a gente se conheceu, eu tinha 2 meses de surf, ela pegou aquela doida que não saía da água por nada, com os joelhos tudo ralados, né? E não parava, era um amor, assim, de fase. A partir, né, de abril de 2018, eu comecei a me voltar bastante para a parte de espiritualidade, de entender essa relação, essa conexão com Deus, com um pouco mais a fundo, né? Onde que eu estava no sistema automático de vida, né? Então, resgatar aquele estado. E aí, eu comecei a procurar sobre equipamentos, porque eu tinha uma prancha muito antiga e eu remava, teve um dia que eu fiquei 5 horas no mar e não peguei nenhuma onda. E aí o pessoal não acreditou, porque
Eu saí, olhei o mar, tomei uma água, entrei de novo. Ficou todo mundo olhando que essa louca, tá entrando de novo, né? Mas eu queria pegar pelo menos uma onda, que aquela sensação era maravilhosa. Eu fui atrás de equipamentos e tudo mais. Só que nessa eu sofri um acidente, eu tive um atropelamento. E aí meu marido até ele perguntou, falou, ah, você não vai surfar mais, né? Aí eu falei assim, não, eu tô chorando porque eu quero voltar logo pro mar, né? Então, tamanho era a coisa ali. E aí eu queria saber sobre equipamento, não sabia nada. Até tinha as coisas na internet, mas quando você não tem noção de nada, tudo é muito vasto. Qualquer informação vai entrando, né? E você vai ficando perdido. E aí eu participei de um evento chamado Longboard Experience, do Jaime Woods, e foi uma coisa sensacional, porque tinha algumas pessoas, imagina, da década de 70, 80, maravilhosas, assim, né? Eu não vou falar os nomes assim, porque eu posso falhar, não falar que todo mundo, mas palestras que falavam sobre hidrodinâmica, sobre o contato com a natureza, tudo. Ah lá, a Mandinha estava lá. E muitas coisas muito importantes para quem está começando. E foi justo na greve dos caminhoneiros e eu tive que convencer o meu irmão, que estava com cheiro de gasolina no carro dele, guardado na garagem, para vir para a praia em plena greve dos caminhoneiros, né? Ele falou, mas você tá louca mesmo com esse negócio. Meu marido pegou e falou assim, vai, você, eu vou ficar aqui tranquilo. E aí eu cheguei lá, tinha um monte de gente no mesmo espírito, né? De curtir aquele evento, aquele momento. E me chamou a atenção uma palestra sobre meio ambiente. Nessa palestra, ficou todo mundo muito quieto, porque deu um chacoalhão, Marcelo, assim, absurdo. Porque mostrava o ciclo que é, né, do consumo. O quanto a gente degrada para ter, e tem e degrada. Aquele ciclo vicioso da utilização sem fim de muitas coisas, que às vezes a gente nem precisa tantas coisas. Isso eu comecei a ver quando eu ia para a praia, a mala foi diminuindo cada vez mais. Eu levava sapatos de salto para a praia. Para quê, né? Então, você vai diminuindo. E essa diminuição do peso diminui o peso em você também. É como se você fosse desapegando algumas coisas. E aí na praia a gente começa também a treinar muito desapego, né? Porque muita coisa estraga por causa da maresia, mas você vai ficando sem coisas, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Você não se importa com isso, porque tudo é melhor. E uma das palestras foi bem interessante, que um shaper, que hoje em dia é o shaper que faz minhas pranchas, um deles, né? Ele comentou que quando ele fazia a prancha, ele pensava na pessoa e conectava o espírito dele com a energia de criação. E aí eu fui ver que no Havaí é assim, né? Os shapers havaianos, eles trabalham em conexão com a divindade, com Deus. E isso foi muito legal de ouvir. Nossa, então a prancha realmente é um objeto de felicidade ali, para te levar para um estado de felicidade. E nisso eu fiquei maluca, Marcelo, eu só pensava nisso, eu só vivia isso. E eu acho que eu continuo meio maluca com isso, porque nesses 2 anos, eu fiz até levantei, porque eu falei assim, nossa, nesses 2 anos foram 21 eventos de surf, entre festivais, entre clínicas. E aí você começa a conhecer as pessoas, e aí você começa... Na verdade, você não conhece as pessoas. Acho que é meio que nem eu e você, se a gente reconhece. Começa a reconhecer. Não, flash, passa a pessoa na sua frente, né? Aquele flash, mas ela não entra em você, ela não participa, né? Isso, você começa a reconhecer as pessoas dentro do surf como
assim, unidas por uma paixão comum, né? Então, o simples fato de estar ali dentro daquele festival, dentro daquela clínica, você começa a sentir, ah lá, é isso. O Thiago Mariano é uma belezinha também, ele tem mesmo, ele é uma pessoa fantástica, né? E, nossa, foram muitos que a gente conheceu, e não vou falar nenhum nome para não gerar nenhum problema. Não Mas deixa assim, ninguém. né? Ninguém de fora. Mas então, e nesses festivais e nessas clínicas, não teve nenhuma vez que eu não tivesse visto, Bruninha, as pessoas em paz de espírito, em harmonia. Você não via assim, ninguém triste. No mar, ninguém é triste no mar. Não dá. É quase que impossível. É um lugar de oração. Às vezes eu tô meio quieta assim, né? Até uma menina me perguntou, né? Eu falei, nossa, eu achei que você era assim, meio metida, assim, agora eu tô vendo que não é uma vibe, não sei o que. Eu falei, não é, que eu fiquei em oração no mar, às vezes eu não nem olho muito do lado, né? Por conta daquilo, você se mistura. E aí, com tudo isso, né, começaram a aparecer oportunidades de apoio, né? Então, eu tenho uma empresa de laser, trabalho com laser, e aí começou a ter oportunidades de eu prestar uma parte do meu serviço, do que eu tinha tido de bênção na minha vida profissional, com palestras e apoio aos eventos de surf. Então, foi para mim, foi uma coisa fantástica. Eu uni a profissão ao que eu estava amando muito, que eu amo muito, né? Que é o mar, que é o surf. Boa noite a todos que estão entrando aí. E nisso, o que se intensificou, né? Toda essa questão de vivenciar, né? Aquilo, eu acredito que eu sou muito sinestésica, né? Então, aquela vivência de sentir muito a água, o vento, a natureza, o respeito, porque não é sempre que a natureza quer que a gente fique lá, né? É a hora de ficar mais quietinho, né? O momento dela. O ser humano é assim também, então a gente começa a aprender a respeitar os nossos limites, aprender a respeitar. Então, o mar traz um monte de lição para a gente, um monte de lição, de saber os seus limites, saber apertar os seus limites também, porque senão você não sai. Ah, Thaís, faz tempo que eu não vejo a Thaís também, legal, né? E toda essa questão do cuidado com o ecossistema. Imagina o que eu catava de conchinha na praia, agora nossa, eu vejo o pessoal catando conchinha na praia, eu falo, nossa, o ecossistema ali, eu já fico pensando no bichinho que ia morar naquela coisa. Assim, já vem mil coisas na cabeça da gente, e você acha um plástico dentro da água, já enfia dentro do biquíni, que tem, do maiô, que tem que levar, achou, é seu. Não vai largar ali um bichinho, né, um peixe, vai comer aquilo, então vai fazer mal para um outro ser, como é que eu vou negligenciar, né? Então começa a ter essa junção sua com todo esse processo. E aí vem também as questões de uso consciente, de consumo consciente, né? Então, eu, minha sogra, minha mãe, a gente pegou tudo que usava pouco, assim, doou, que era de uso diário, e montamos um brechó lá para as roupas de passeio e tudo mais, porque não, isso tem que girar, porque é muita coisa, não há necessidade de tanta coisa assim. Então, e toda essa história, tudo isso fez com que eu simplesmente deixasse a vida da cidade de pedra, como fala, né? E buscasse renascer mais próxima à natureza. Então, em março desse ano, né, foi uma decisão de vida, assim, né? Porque e aí eu tenho que fazer menção à minha família, né? Meu esposo, minha filha, minha mãe, meu irmão, são pessoas que sempre me apoiaram muito na parte profissional, na parte pessoal. E o meu esposo comprou essa ideia de estar vindo, buscando estar perto da natureza, buscando estar nessa nova filosofia de vida, né? Mudando mesmo a parte profissional e tudo mais para perto.
E é isso. Então, agora eu posso dizer que o estado é de gratidão, trabalho perto do mar, né? Perto da natureza, e isso faz com que a gente fique mais feliz em gratidão mesmo. E é isso. É porque acho que tudo que você está vivenciando, uma experiência de conectividade com a natureza, né? Esse você tá junto com ela e fazer parte dela, né? O que acontece com o nosso mundo hoje é que a gente separa as coisas, né? A gente separa a natureza e separa a minha vida, né? Então, eu tenho os meus objetivos, os meus sonhos, mas a natureza está ali. Ela faz parte da minha vida, faz parte, tá ali. Então, às vezes, a gente não tem aquela conectividade com ela, né? E a gente saber que nós também somos natureza, né? E aí que entra, né, aquilo que você percebeu no mar, né? Você faz parte da natureza, você faz parte do mar, você faz parte da vida, você faz parte do ciclo, né? Eu acho que essa ideia que a gente vive, que está perdendo, né? Que a gente Sim, perde. O meu trabalho, quando eu falo para as crianças de falar da natureza, eu penso muito, tenho outros objetivos também que a gente coloca, né? Por exemplo, desde os objetivos educacionais, né? Mas também pessoais, né? A gente pensar que a gente é um ciclo e a gente faz integração com a natureza, né? A gente faz parte dela. Então, o nosso corpo é 70% de água. Então, sim, isso aí já é um sinal, né? sim, Que a gente já é muita água, né? Não é só essa pele que está aqui, né? Mas a gente já faz parte da água. Eu, pessoalmente, eu também amo o mar, eu gosto muito do mar, gostaria de poder estar aproveitando muito mais, por enquanto no momento eu não estou podendo fazer isso, mas quando eu entro no mar também, eu sinto, parece que a vida some, né? Desaparece. E aí eu fico aquele momento ali com o mar. A gente entra, desde que a gente ficava o dia inteiro na água. Eu me queimava só da barriga para cima, uhum, porque você fica na água, sim, a parte de baixo da água, e você faz. E eu aprendi muito, conversando com várias pessoas, vendo o que é importante o mar. E uma assim de literatura que mexeu muito comigo foi a questão do Almir Klink, né? Que a vida dele, a história dele, não sei se você conhece, se já ouviu, né? um pouquinho. Oi? Um pouco, Você mas já ouviu? fácil. Sim, ele mostrou assim uma experiência também. Ele era do mundo empresarial, Uhum. tinha trabalhado em grandes multinacionais, tudo. De repente a vida dele mudou quando ele fez um encontro com ele mesmo, né? Do trabalho com esporte, com a questão do mar mesmo, do barco, né? E aí ele teve um objetivo muito grande, né? Que ele ia dar a volta ao mundo pelo mar. Uhum, uhum. E não só ele ia dar a volta ao mundo, como você falou, né? Começou a buscar as técnicas, né? Da prancha, de como surfar. Ele criou o próprio barco, né? Olha Ele só. foi e criou. Então ele fez o barquinho dele, ele planejou, ele fez tudo, foi planejando, foi anos de planejamento. Ele fez um barquinho, né? Parece meio canoa, né? E eu esqueci o nome agora do barco. E ele projetou para enfrentar ondas de 12 metros, né? Hum, Então ele enfrentou no mar ondas de 12 metros. E a filosofia dele falava assim, né, que quando está calmo é aí que é o problema, que para ele tem que estar agitado, tudo porque ele sabe o que vai acontecer. Ele estudou várias coisas do mar, né, dos ventos. Então, quando tinha uma tempestade, ele sabia passo a passo o que fazer, o que como fazer? enfrentar a onda, como. Então, ele tinha essa conectividade com a natureza, né? Ele foi pegando e aí a vida dele foi. E até hoje, né, ele é frente para o mar, para a natureza e tantos outros exemplos, né? A gente vê e como é importante a gente ter essa conectividade.
Porque às vezes, vou falar assim, eu estou falando do mar, né? Mas e aí na cidade, né? Sim. Tem uma árvore na frente da sua casa, ai, como ela fica sujando a minha área, né? Aí xinga, ai, que monte de folha, isso e aquilo, né? E aí você simplesmente encontra a natureza como um incômodo, né? Aí o negócio começa a complicar, né? Porque aí você começa a cortar, vai cortar ela, primeiramente, né? Aí depois fica aquele calor, aquela coisa, você fala assim, ai, mas está muito quente aqui, o asfalto é muito quente, né? A gente vê grandes problemas aí, já fala para a sociedade, né? Questão, por exemplo, o asfalto, para onde que a água vai, né? Aonde que a água vai, né? Para onde que São Paulo está um caos, né? Chega a época de Impermeabilizada. né? Para onde que vai a água que chega da chuva? Não tem mais para onde ir, né? Então a própria natureza, ela também se incomoda, né? Aí acontece, a gente vê grandes tragédias, né, no mundo, né, da questão mesmo do que a gente produz. E aí também você falou a questão do consumo, né? Aí a gente vê onde a gente está no ciclo, né? De Sim. consumo De que consumo. simplesmente a pessoa entra, vai, quantas pessoas, né, tem que comprar todo dia, tem que, Sim. por causa de às vezes um problema pequeno, né, e ela tem que ir lá fazer compra, 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 né, tá naquele ciclo, né, e aí compra, não usa, guarda, joga fora, né, eu conheço muitos catadores, né, de reciclagem, eles pegam muita coisa assim E que nunca reutiliza. usou, não, que às vezes nunca usou, está lá no lixo, né? E Mas é. coisa nova, com etiqueta, roupas com etiqueta, né? Você vê que a gente, que mundo que a gente está vivendo, né? Nesse Sim, sentido, né? sim. A gente pode pensar, mas precisa às vezes a gente ter esse encontro, né? Que você teve com o mar, né? E Marcelo, agora te perguntar uma coisa. O seu projeto, você tem um projeto que eu achei muito legal, que é os Sonhos de Francisco, né? Como é que surgiu esse projeto? Então, esse projetinho que eu comecei a fazer, primeiramente, eu comecei na área, né, na época do adolescente, comecei com a área de exatas, eu gostava muito de física, então eu começava a estudar muito física, coisa. Aí no ensino médio eu fiz um técnico na Univap, que era de meteorologia, hoje não tem mais esse curso, e eu me encantei com as experiências lá do curso, né? Até falo da Ana Catarina, que é uma grande assim, meteorologista, estudiosa, e hoje ela trabalha com artes. Ela se aposentou, ela faz arte com vidro, artes com materiais reciclável, quadros, uma coisa muito bonita também, essa conectividade dela, né? E no momento lá eu estava vivendo, e aí quando fui na faculdade, a minha vida deu uma girada, né? Eu segui um outro caminho, acabei fazendo filosofia, e aí quando eu fiz filosofia, eu entrei nesse mundo da educação. Então, aí comecei a vivenciar um pouquinho os valores da educação, as reflexões, e aí eu acabei trabalhando em obra social, trabalhei bastante em obra social, e aí depois eu saí, fui morar em vários lugares, morei em Lorena, morei em Campinas, morei em São Paulo, rodava muito. Depois eu voltei para São José. Quando eu voltei aqui para São José, aí eu foi uma fase meio dificultosa, eu acabei saindo da área da educação, fui trabalhar Uhum. na área administrativa. Mas foi pouco tempo, questão de 2 anos no máximo. E voltei de novo para a educação, né? Aí a experiência, assim, trabalhar com educação, eu acabei não assim, se encantando, né? De você ajudar os outros, de você poder passar informação, né? Só que eu não gostava muito desse ritmo que é, por exemplo, a escola, ou a escola fechada, né? Aquele ritmo assim sempre direto, né? Eu queria fazer uma coisa diferente. Na minha cabeça vinha algo, eu preciso fazer algo diferente. Uhum. E aí, logo que eu saí do emprego, que eu fui demitido do último trabalho, aí eu tipo veio um clique, né? Não sei lá o que
E aí, junto com a minha filha tinha acabado de nascer, tinha mais ou menos 6 meses, assim, eu estava junto com ela e comecei a ver aqueles desenhinhos, ver aquela coisa todo dia. Criança manda, no caso, né? Ela que comanda. E aí, esse me sensibilizou de novo, porque eu, desde a adolescência, eu escrevia poesia. Então, eu comecei, nossa, poesia e tal. Resgatou. Aí eu comecei a pegar... Oi? Resgatou. Resgatou. Aí eu comecei de novo a escrever. E aí, pensando junto com ela com as historinhas, eu falei assim, esses desenhos, quem foi que fez? Quem que escreveu? Aí me veio a curiosidade, né? Aí eu fui começar a fuçar. Aí comecei a perceber quais são os desenhinhos. Aí eu cheguei na Turma da Mônica. Aí eu sempre lia alguma coisa da Turma da Mônica, mas eu nunca procurei sobre o Maurício de Souza. E aí eu fui procurar como que ele escreveu, como que ele fez. Nele, aí fui chegando em outras literaturas até chegar em Monteiro Lobato. Quando eu cheguei em Monteiro Lobato, eu tive um tof na cara assim comigo, porque ele é daqui da região do Vale do Paraíba. Ele colocou a literatura infantil, né? Então ele trabalhou essa literatura infantil e simplesmente ele colocou a natureza, né? Também, né? Ele colocou alguns elementos da natureza. E isso mexeu comigo, porque eu amo muito o Vale do Paraíba, gosto. Época de faculdade eu viajei assim o vale inteiro, conheci cachoeiras, conheci praia, a gente fez várias loucuras de Campos do Jordão. Aqui a gente tem riquezas de natureza que às vezes as pessoas não percebem, Não né? conhece, né? Tão pertinho, a 1 hora daqui você vai para a terra. Você vê Sim. Campos do Jordão, você vê a Pedra do Baú, você vê outras coisas bonitas. E 1 hora do outro lado você já vê o mar, né? Sim. Que é outra riqueza. E a própria floresta aqui, o nome de cachoeira, montanha. Eu morei em São Carlos. E São Carlos a gente vê Afastado, muito é. horizonte, né? É uma coisa que você não vê montanha, é muito diferente. Sim. Então, quem está em Brasília, parece que é em Goiás também, né? Que é Mato Grosso, que é muito reto, né? É tudo. E aí você vem para cá, você vê tantas essas riquezas perto, né? Então isso mexeu comigo. E aí eu falei assim, por que não escrever a minha história? Né? Aí que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o Vale do Paraíba, um pouquinho mais sobre a cultura nossa, e aí eu fui chegando em alguns valores e fui chegando à natureza. E aí eu fui perceber, por exemplo, aqui atrás aqui, ó, tem um desenho de uma árvore. A árvore, você sabe quantos anos tem essa árvore? Essa É árvore da uma onde que árvore ela... que é a árvore mais velha de São José. Não sei se você já ouviu. Tem 500 anos a árvore. É a Jequitibá rosa. Então, e aí quando eu fui pesquisar ela, né, a árvore, ela passou por muita história. Primeiro, 500 anos, o Brasil é quase 500 anos, Sim. né? Sim. A gente foi descoberto, né? Assim, de histórias. Depois, disseram, cada pessoa que pesquisou a árvore contou uma história dela, Olha né? só. Já tentaram derrubar, fizeram teste militar em cima dela, tacando tanque, tentaram botar fogo recentemente, não faz nem 2 anos, e botaram fogo nela e ela resistiu, está lá, né, sendo escorada. Então, conta história, né, que tem simplesmente dentro daquela árvore, daquela natureza, né? Então, isso me encantou, eu coloquei ela na história, e aí fui colocando alguns animais, principalmente o muriqui, né, que é um animal em extinção, Sim. que está aqui na região do Vale, e Aham. só tem aqui, não tem em lugar nenhum do mundo. Né? Então, Ninguém no mundo vai encontrar o muriqui, por exemplo, que é um macaco bem brasileiro, né? E se você até depois pode pesquisar, ele é um bem assim, quase um surfista, eu acho que, porque ele é super de boa, ele não briga, é a única primata que não briga entre si, entre os olha só. companheiros, ele aceita todo, gosta de um abraço, eles são muito assim, Que carinhosos legal. entre eles. Ele tem muitas assim coisas. Ele chegou até a ser quase mascote das Olimpíadas que teve aqui Certo. no Brasil, né? Houve uma mistura, tanto que o mascote das Olimpíadas ele parece um macaco, né? Grandão, bem assim grande, né? E aí ele é o corpo do muriqui.
Olha só. ficou com o corpo do Muriqui. Então, isso é muito importante para a gente, né? E foi importante para mim. E aí, quando comecei, né, a fazer as coisas, que começou a nascer, né? Aí, o livro. Ah lá, Aí tem até nasceu o uma livro. pergunta aqui, ó, deixa eu ver aqui, da Silvana. Se nos livros tem personagens da região. Sim, sim. Então, aí quando nasceu o livro, e aí por historinha da historinha virou livro, né? E esse virar o livro, eu comecei a compartilhar, eu conheci bastante professoras, aí as professoras gostaram, falaram, vem contar essa história do livro aqui. E aí comecei a contar a história, e o negócio virou, cresceu, e aí virou um projeto, né? Virou um projeto de educação ambiental, né, de a gente falar sobre a natureza, a importância do cuidado, da gente ter esse cuidado com os animais. E alguns animais eu elenquei daqui do Vale. Então, o muriqui, que é, né, do Vale do Paraíba, depois a onça pintada, que é a onça jaguatirica, que é uma onça Uhum. menor, né? Depois tem o tatu, tem o E aí você vai preguiça. contando de uma forma para a criança entender a importância desses elementos na sua região, como é que funciona? Então, aí eu criei a história e eles são personagens. E tem outras histórias que eu também criei, por exemplo, o Casamento das Maritacas, né? Uhum. Por quê? O que a gente faz? A gente coloca nas crianças os elementos, né, os animais, e a criança depois, de alguma maneira, ela vai querer buscar quem é o animal. Se ela se enturmar com o animal, se ela se enturmar, ela vai cuidar, né? Criança cuida, né? Sempre quando você Uhum. passa isso para ela, quando eu vou contar histórias e aí eu criei três personagens, três crianças aqui no fundo, né? Que do meio é o Francisco, por isso que chama a Hum. história Sonhos do Francisco. Então, Francisco é esse personagem, que é um nome comum do Vale do Paraíba. E depois tem o Zezinho, que é o caipira, e eu trago essa figura de Monteiro Lobato, caipira, que é da região. E depois não podia deixar de ter uma figura feminina, né? E a Maria, que também é um nome comum aqui do Vale, e aí a gente tem essa experiência dessas três crianças trazendo com as suas vidas, com as suas histórias, e elas vão conhecendo o Vale do Paraíba, vai conhecendo os animais, e aí eu vou fazendo atividades com as crianças. Então, aí eu conto história nas escolas, no trabalho, mas também eventos, festas, aniversários. Então, eu já fui em vários aniversários que a mãe queria passar isso para as crianças, né? A Sim. importância da natureza, de cuidar da natureza. Então, essa importância aí eu trouxe junto com a história. Então, eu vou lá, eu conto história, eu falo dos animais. Então, pode ser ali um outro clima, né? Aniversário é um outro clima, festa, tudo. Mas a gente plantou a sementinha, né? A Uhum. gente planta aquela sementinha. Aí, de alguma maneira, eu já assim eu já tenho retornos de De crianças, de crianças. pessoas, a minha história, e de repente ela se interessou pela coisa da natureza, buscar falar, cobrar a mãe, o pai, coisas assim. Ah, que legal. A conscientização de uma forma lúdica é para a vida inteira, muitas vezes, né? A criança guarda com aquilo, resgata na fase adulta, é muito legal. Escutando você contar, assim, me veio na cabeça uma porção de professoras da época, né, de jardim, assim, que sempre falavam, né, dessa questão de estar ligada à natureza de uma forma muito visceral, principalmente quem é do interior, né? E, Sim, então, eu queria te parabenizar também, Marcelo, além né, desse convite aí todo. E eu queria fazer uma observação entre o Felipe, eu não sei se ele está aí, o Felipe Arias, que é uma pessoa assim que eu sou muito fã dele. Né? sim. Ele tem um projeto que chama Larmar. Ele tem uma porção de projetos, mas ele tem um lugar em São Paulo em Hum. que as pessoas vivenciam estar na praia, estando, olha só,
estando em meio a um monte de prédios, etc. Lá é um lugar onde a pessoa pisa na areia. Não é areia da praia, ele já deixou isso claro. Belezinha. E é um clima de estar num lugar de conexão. Então, as pessoas têm essa relação de conectividade no seu interior. Nós fazemos parte da natureza. Obrigada, Felipe. A gente faz parte da natureza e a gente se afasta dela, mas quando a gente chega perto, é como se despertasse a nossa alma. Então, eu acredito que esse projeto que ele fez em meio a São Paulo faz com que as pessoas realmente se sintam vivas de verdade, por isso que elas se sentem tão bem quando estão lá. Então, tem pessoas no mundo que vão plantando essa relação, né? Você é um, vão plantando essa relação do ser humano com a sua essência, de alguma maneira, seja ela num livro, num lugar, numa fala, num expor de vida, né? Que às vezes eu não sou de falar de mim, é muito difícil. Então, quer dizer, aí assim, chamou, né? Chamou, falou, vem contar a sua história, vamos transformar isso aí numa história. São isso mesmo, são todos da natureza, e assim, encantador quando a gente vê um sol se pondo, aquele céu vermelho, e você fala, nossa, que presente, que coisa, né? Então, quando você vê os animais e eles estão ali, que nem o muriqui aí, né, que gosta de abraço, é uma alegria pura. E a gente se distancia muito dessa alegria pura dentro de tudo que né? O homem foi se moldando. E outra coisa que eu me lembrei, você contando, né, do projeto, do livro, tudo, é que muitas vezes não é fácil, né? Eu vi uma live sua que você estava contando que a primeira produção sua foi independente, depois só que você teve editora, foi com tudo, porque os sonhos têm seu preço, né? Para a gente sonhar e a gente realizar, não é assim num passe de mágica. A natureza flui, né? O rio vai. Mas às vezes você tem que contornar umas pedras, ser represado um pouco, não consegue avançar, abrir mão de questões financeiras, você fica um tempo, né, com privação para poder ir atrás dos seus sonhos, e tudo isso precisa de coragem, né? Então eu te parabenizo. Obrigado. Uma das coisas assim que a gente luta, né, que a gente enfrenta, é que algo que a gente faz, né, que está dentro de nós. Como eu falei no começo, né, às vezes a gente faz a luta dos sonhos de outras pessoas, né, e às vezes esquece de fazer os nossos sonhos. E o mundo, ele é muito aberto para diversas coisas, para criatividade, vamos dizer, né? A gente, muitas vezes, a gente acaba caindo em situações que todo mundo vai, né? Não que seja ruim, né? Segue o fluxo, né? Seguir, por exemplo, todo mundo quer ser engenheiro, todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser isso. Eu acho que isso, assim, tem, de certa forma, existe o seu espaço, né? Todo mundo quer seguir, cada um vai seguir seu sonho. Mas eu acho que algumas coisas a gente poderia ver pela tangente, né? Tem, por exemplo, 12 milhões de pessoas desempregadas. Será que a gente não pode chegar, pegar, dar oportunidade para cada um buscar o seu sonho e tentar lutar por esses sonhos, né? Não todo mundo queria entrar naquela mesma empresa, todo mundo quer entrar na mesma fábrica, né? Aquela disputa, aquele negócio todo. Você vai, abre um supermercado, né? De repente, lá vai abrir emprego. Aí aparece 5 mil pessoas desesperadas. Não é aquelas filas imensas. E a gente pensar um pouquinho, né? Vamos se conectar comigo mesmo? Será que eu posso ter a oportunidade de criar o meu supermercado? É claro que tudo tem dificuldade, tudo vai ter luta, vai ter dias com dinheiro, dias que não, né? Aquela coisa que a gente vai lutando, né? Quem trabalha por conta sabe, né? A loucura que é, e agora a pandemia piorou mais ainda, né? Mas
a gente poderia buscar dentro de nós essa luta, esse sonho pelos nossos sonhos, né? Sim, E e eu você acho que falando... isso... Desculpa, Isso, pode pode falar. falar. Não, Não, pode ir. conclui. Então, você Então, falando isso, hum, é assim, quando a gente está no caminho certo do que nos chama, né? Alguns dizem missão, outros dizem pendor, outros dizem o lugar em que a gente tem que estar e quer estar, o coração da gente aquece, é como se a gente estivesse indo no caminho certo, né? Então, algumas pessoas pensam, nossa, veio toda essa situação, me tirou, eu estava tão bem o que eu estava fazendo, e aí, de repente, ele vê que ele está melhor ainda no que ele passou a fazer ou nos planos que ele acabou sendo obrigado a ter que buscar, né? Então, essa questão de você estar saindo da zona de conforto é muito interessante, porque te faz, muitas vezes, ir atrás dos seus sonhos, né? Então, é bem por aí mesmo, o quanto a gente muitas vezes deixa de ir atrás dos nossos sonhos por uma questão de ou comodidade ou medo, e o medo paralisa, e agora a gente, né, foi atrás, isso mesmo, do seu sonho, do que porque é às vezes, interno. aí a pessoa vai assim, eu quero lá, eu vou ganhar muito dinheiro, eu quero ser engenheiro, porque eu vou construir muitas coisas, eu vou ganhar muito dinheiro e tal. Aí chega lá, né, lá em cima, ou talvez no topo, alguma coisa, ele vê que, tipo, nossa, perdi a minha vida, perdi saúde, perdi um monte de coisa, perdi, às vezes, meu filho, minha família, Sim, porque ele vai naquela vibe, né, louca, e depois ele não acaba, não cai na ficha, né? E aí, simplesmente, qual é, né? Qual é a minha vida? O que é meu sonho? Quem sou eu? Né? Umas coisinhas assim que às vezes a gente não é educado para isso, sim. né? Às vezes nem a escola educa para isso, né? Às E vezes na às vezes você escola não chega, senta. exato, e às vezes você chega num ponto da vida e você fala, nossa, mas eu vou abandonar tudo, entre aspas, que eu conquistei, mas o que é o tudo se você não está feliz, né? Só fazendo um parênteses, a gente está com um pouquinho de tempo, assim, uma vez eu cheguei numa situação assim que seria o top da minha vida profissional. Aliás, era mais do que o top da minha vida profissional e eu cheguei lá em cima desse nível que eu nem imaginava. Falei, e agora? Eu não senti esse calor, essa coisa de, não, eu estou feliz e isso é uma coisa boa, né? É a relativização das coisas. Então, você foi atrás do seu sonho, escrevendo, levando informação, né? Eu fui atrás do meu, estando perto da natureza e dos pacientes, né? Eu gosto muito de cuidar, de tratar, de lecionar, a gente gosta de formar, né, pessoas, transmitir aquilo que a gente aprende, que a gente tem oportunidade, né? Então, você como professor, o bichinho também te pegou, né? Aí eu tô vendo, oi Pegou. Antônio, quanto tempo? Ah, o Henrique. Nossa, pessoal, mesclou bastante. As pessoas que entraram nessa live tem duas frações, né? De antes do surf e depois do surf, né? E do durante aí. Então, muita gente viu esse resgate da essência da alma aí, né? E como muita gente deve ter visto você também se descobrindo dentro de toda essa jornada aí. É muito tempo, bom te ver, Antônio. Antônio, ele era um representante de turma danado. E como a gente conversava, eu coordenava curso, era uma missão assim bem puxada. E que foi muito boa para a minha formação. Mas, e Tem é uma isso coisa assim que a gente vive também, a nossa história, ela faz parte de bases também, né? também. Tudo que você aprendeu. Foi muito Caiu. rápido, não deu nem tempo de avisar a Marcinha ali.
Então, é muito rápido. Ele, desculpa, mas o Instagram ele corta mesmo. Deu 1 hora, ele já. Oi, Marcinha. A A Marcinha minha, da nova fase. a minha última live também ele derrubou, aí voltamos, ele derrubou de novo. Então, mas é isso, né? A gente, tudo que a gente passa, porque tem uma. Ó, Ricardo é uma pessoa boníssima, Marcinha também do Toai. Só gente boa entrando aí. Como você falou, às vezes a vida da gente ela vai seguindo de tal maneira para que a gente tenha a base para aproveitar o que vem pela frente, desfrutar das amizades de uma maneira muito mais aberta, conforme elas vão surgindo, para a sua conexão de vida. Então é muito legal. É lógico que tem uma fase que a gente está ali no lerê, né? Que é assim, é um dia após o outro ali, sol a sol, para depois a gente poder escolher, né, o que tanto faz bem para a gente, para que a Sim. gente possa ajudar o outro. Até outro dia eu estava pensando, nossa, mas eu vou falar, tá, a gente vai fazer a live sobre, né, a felicidade de estar em plenitude e tudo mais, numa época em que tem tanta gente passando perrengue. E eu pensei, não tem nada ruim, né? É transformação. Então, do mesmo jeito que a borboleta lá tem a fase lá da lagarta, vai, quase. Você sabe que eu fiz uma coisa? Eu nunca fotografei, nunca registrei, né? E eu sempre vejo as lagartas subindo numa parede aqui de casa e depois ela vai até o teto, faz a crisálida lá e fica. E eu falei, nossa, eu tenho que fotografar isso um dia, né? E eu gostado que ontem eu comecei a fotografar uma. Ela subia um pouquinho, ela parava, uma lagarta meio cansada, ela parava, tinha hora que ela até, acho que ela pensava em voltar, daqui a pouco eu vi, ela estava subindo, e só hoje, ela começou ontem de manhã, só hoje ela chegou na meta dela, né, porque é algo que impulsiona a gente, tem que transformar, e aí ela chegou e eu vou acompanhar, vou fotografar direitinho, e para a fase que ela vai, né, vai poder voar, que aí ela já está com as asas fortes o suficiente e não adianta ninguém tentar lá e abrir e ajudar, porque ainda não vai estar forte o suficiente para ter essa liberdade de voo. E Sim. é isso, E obrigada. eu agradeço. Da gente também, essa questão, por exemplo, da pandemia, né? E a gente também ter essa solidariedade, né? De nós queremos ajudar. Eu acho que a questão da natureza, como você falou, né? Daquele grupo, né? Na época do caminhoneiro, né? Que você foi, simplesmente, né? Já tinha várias pessoas lá, né? Lutando por aquilo. Então, e se juntou, é o grupo, é a comunidade. Eu acho que a gente também precisa aprender a ajudar, né, aos outros e não ter aquela mentalidade que é uma mentalidade consumista, que é a mentalidade da competição, né? Sim, Eu acho que assim, a mentalidade de competir com o outro, que nem, por exemplo, eu como artista, como o meu trabalho literário, né? Eu não vejo que, por exemplo, outros artistas, outro literário são meus concorrentes. Apesar que muitos têm, eu sei que sim. muitas pessoas olham para mim assim, não gosta, simplesmente vai pegar o meu lugar, né? Então, mas a gente como artista, a gente é uma unidade, né? O outro é outra unidade, né? Que junto unidade com unidade, né? Cada um tem seu espaço, cada Uma um tem. parte. Quando eu vou numas feiras, né? A gente vender as coisas, né? Simplesmente a gente está ali, né? Às vezes tem outros escritores, tem outros, mas cada um tem a sua arte, cada O um seu tem o seu papel é. foco, o seu papel. Então, por exemplo, quem vai consumir minha arte, né? Vai consumir minha arte hoje, vai consumir a arte do outro amanhã, né? Sim, Ninguém assiste o mesmo filme 50 mil vezes, a não ser quando sim. o É filme, lógico, né? é um bom pensamento. Ou a não ser quando que é a criança, né? A criança tem que assistir várias vezes para ter assimilado de vez, né? Mas, assim, a gente tem a nossa arte, né?
A gente tem o nosso caminho, né? Então, um dia eu ganho, outro dia eu perco, outro dia eu estou em primeiro, outro dia estou em segundo, e não há problema nenhum, né? Não há essa... Mas o mundo hoje, esse negócio de competição, tem que competir, tem que ser melhor que o outro, eu acho que isso mais que atrapalha ainda também, né? Essa Você questão sabe da... da competição, né? Você sabe que quando eu comecei a surfar, apareceram, né, algumas oportunidades de estar participando de eventos competitivos. E uma amiga minha, Dani, a gente está sempre junto no mar, ela falou, vamos, né, para fortalecer, tinham poucas meninas e seria bom fazer parte desse campeonato, era o circuito brasileiro, porque tinham muito poucas meninas. E eu falei, nossa, mas eu não surfo nada ainda. Ela falou, não, vai, porque vai ser importante. E aí eu falei para ela, mas é uma competição, eu não gosto dessa situação de competir, né? Ela falou, leva para a sua vida. Você sair de um nível que você está para alcançar algo mais. A gente faz isso intuitivamente, mas uma situação de estresse limite ajuda você a trabalhar com isso internamente, né? Bom, eu vou dar o meu melhor e o que eu conseguir tá bom. Eu estou dando o meu melhor e o que eu conseguir tá bom. E é de coração e é feito com carinho, com amor. E isso foi muito importante. Quase morri, mas foi muito importante. Né? Foi em Itamambuca, como é que fala? Um suel histórico, assim, foi muita bagunça no mar, assim, era uma máquina de lavar roupa. E o tal do canal que diziam que tinha perto das pedras, não estava existindo naqueles dias. Eu quase morri mesmo. Mas deu tudo certo, né? Deu para fazer o que tinha que fazer e aí eu venci um limite, né? Um medo que poderia acontecer ali. Então, isso, a vida é cheia de desafios, e se a gente não vê o outro como seu competidor, a Marcinha foi, eu até postei no Instagram, porque foi um negócio assim, só tinha competidor, assim, até que corre em circuito internacional, eu falei, que é louca, tá, né? Mas vamos que vamos. Então, nisso você começa a buscar vencer os seus próprios medos e desafios e acreditar cada vez mais que você pode. Então, essa situação que a gente está vivendo agora, eu sempre falo para o pessoal que está tirando todo mundo da zona de conforto, que mexa no meu queijo, o queijo sumiu, tem que ir atrás de outras coisas e não ficar só com o plano A, né? Porque é isso que dá ansiedade, é isso que tira todo mundo, deixa a gente mais aflito, né? Ter só Por aquilo ali. exemplo, a gente que é professor, né? Eu vejo assim a situação dos professores hoje, né? De ter que dar aula online, né? Não sei se você chegou a Sim, dar aula, né? eu tenho dado, mas eu era reticente. Né? Porque assim tem que existir uma questão da solidariedade na área da educação, primeiramente, né? E os professores não estão acostumados a falar em vídeo, né? Eu trabalhei 8 anos, né, na Universidade Metodista e ensino à distância. Então, eu via muitas coisas que hoje as pessoas estão assim suando para aprender em questão de 2 dias. E lá Sim, eles fizeram isso em anos, em meses, né, sim, preparando o professor. Eu lembro que quando tinha uns professores que eram novos lá dando aula e tinha assessores falando como que tinha que se posicionar, como que tinha que falar, a maneira de vir, a questão da luz. Então, tem várias técnicas que precisa ensinar para os professores para acompanhar as aulas. Porque aí sim. chega um professor que mostra a barriga na hora da aula lá. É negócio, né? Ou simplesmente não aparece a cara dela, corta. Então, e aí a criança, né, vai estar ali, ela não está preparada, ela está preparada para o YouTube. O YouTube está tudo chique. Sim. Tem Então, eu acho que assim falta muito, né, das escolas, né, chegar a diretora, o pedagógico, chegar e contratar um profissional, ensinar o professor, dar segurança para ele, né? Porque ele fica totalmente
seguro, joga na mão dele o celular, né? Nasceu o E youtuber. nasce o YouTube na marra, né? Joga um fogo, né? E eu acho que isso é ruim para o professor, porque ele acaba não conseguindo passar a matéria dele direito, né? E uma outra coisa que está todo mundo aprendendo e que lá na faculdade a gente via muito da cobrança dos alunos é a empatia, né? Do professor conversar com o aluno através do vídeo. Então, não Uhum, é você chegar e jogar a matéria, depois sim, o aluno precisar de uma dúvida, mas está lá no vídeo, assiste lá, né? Não é assim, né? Então, precisa de um áudio, precisa de uma conversa, precisa de alguns detalhes, de algum acompanhamento, porque também quem está assistindo tem suas dificuldades. Nem, por exemplo, no sim, presencial, o aluno levanta na hora, você já sim, resolve a dúvida ali na hora, né? sim, No vídeo não tem como isso, né? Então, se o aluno vai lá, fica com a lacuna, né, daquela sim, de matéria, depois ele aprendizagem. prova, ele pode sofrer depois lá para frente no trabalho dele, né? Sim, Então, porque tem muitos detalhes que às vezes uma conversa, né? Uma conversa você tira, vai conhecendo muito, né, sobre isso. sim. Não, mas essa natureza viva mexeu com todo mundo mesmo, porque nada, nada é algo invisível que está ali colocando todo mundo de um jeito diferente para ver a vida diferente, né? Então, por isso até esse tema nosso aí, né? A natureza mudando vidas e as vidas mudando a natureza de uma certa forma. É, Porque tem outras coisas, né, que também, né, como que surgiu a pandemia, né? A gente, o homem, interferiu na natureza, né? uhum, Ele houve uma intervenção do homem na natureza. Por isso que a própria natureza acabou jogando para cima da gente, né? reacionando. Uhum, Né? Como que a gente invade, né, com queimadas, como a gente pega bichos que não é para comer e vai lá, vai comer, vai trazer para o mercado, né, vai fazer. Então, é culpa deles. Eu acho que a gente precisa ver o nosso todo, né? Porque às vezes a sim, gente aqui no vale, quantos pássaros que a gente pega. Eu lembro, tem um vizinho lá da minha mãe, o cara pegava um monte de pássaro, trazia pássaros totalmente de natureza, que vive no ar, correndo para lá e para cá, e aí vê ele preso, aquele canto dele, que quem conhece pássaro vê que o canto é um canto triste, é um canto de, tipo, sei lá, sim, solidão, né? sim. Ainda mais que nem, por exemplo, a gente agora está preso dentro de casa, né? Em quatro paredes, em prédio, né? Como é difícil, imagina por aquele pássaro que vivia voando, que tem asas, né? Vamos dizer, tem asas, que é para voar, né? Sim, Então, e aí a gente acaba prendendo ele tá porque preso. por causa de um jeitinho meu, por causa de um desejo meu, por causa de uma, né? Coisas que é minha e eu vou prender para mim, né? Sim. Tanto de quem vê do lado lúdico quanto quem vivencia a natureza, até o Ricardo estava perguntando aqui, a abordagem que a gente acabou fazendo foi isso, né? De como que a gente é sensibilizado e sensibiliza? Ou a gente vivencia, ou a gente quer fazer com que o outro vivencie. Né? Então, existem formas diferentes de propagar aquela, aquele cuidado com a natureza, né? Eu escolhi contar a minha história, que é do avesso. Primeiro você quase morre para depois renascer, porque a natureza te dá um show de lição de moral. Fala, olha, onde você está, o que, que você está fazendo? 20 anos se perderam aí e aonde você estava. E você, quando você se viu numa situação ímpar, você falou, o que, que eu vou fazer para poder sensibilizar todo mundo com as ferramentas que eu tenho. Parece que é você que faz os desenhos, Marcelo? Então, né, é uma outra história, né, de que, por exemplo, quando eu escrevi o livro, eu fui tentar publicar ele, né, procurar lugar. Então a gente apresenta para várias editoras, mas nenhuma, a gente não é famoso, né? Então aí eles não dão muita bola, não liga muito não. Aí fui ver particularmente, o custo é alto, né? Porque a gente não tem um potencial
para pegar de grandes quantidades, para baixar o custo, né? E então a gente acaba tendo que fazer algumas ajustes, né? E aí eu fui tentar ilustrar ele, pedir para alguém ilustrar, o valor é alto. Eu não tinha Uhum. condição, na época eu não tinha condição de pagar uma pessoa para poder ilustrar. Eu falei assim, eu vou me arriscar, né? Eu sei mexer com CorelDRAW, então eu fui lá no CorelDRAW, o que que eu fiz? Eu tirei fotos dos meus bonequinhos, das minhas coisas que eu usava, fui no CorelDRAW e joguei por cima, fiz lá com os números, com os círculos, e fui enchendo, fui aprendendo a mexer, e acabou saindo um desenho. De E dentro, aí eu né? comecei a gostar, e aí eu ilustrei, acabou eu fazendo a própria, fiz uma pesquisa básica, porque eu quis aproximar das crianças, né, o Uhum. desenho, trazer. A gente vê, por exemplo, o desenho da Peppa, né, é um desenho super simples, é um desenho quase de criança, mas ele atinge a criança, Uhum. elas adoram. Sim. Entende? Sim, Então, por que eu não posso também fazer simples, atingir a criança? Dá certo. A criançada dá. gosta muito dos meus desenhos, gosta. Aí eu criei depois produtos, né? Aprendi muito com relação à Disney, que eles têm esse trabalho muito grande de também ser autossustentável. Sim. Então eu acabei fazendo. Aqui eu tenho, por exemplo, uma camiseta que é uma parceria, né, com uma amiga minha, que essa camiseta é 50% algodão e 50% é garrafa PET. Olha que Então, legal. então a gente acaba, vai fazendo, vai criando, vai vendo, vai Olha que experimentando. legal. Muito legal, Marcelo. Então é isso, né? Eu acho que foi muito produtivo. Eu não comentei, né, no início da live, mas muita gente pergunta, assim, e eu fico sem jeito de contar, porque a história é um pouco longa, né? Eu já estou com 48, então a história é um pouquinho longa. A gente tem 20, é mais fácil contar a história, né? Mas Ah, quando que já isso, está lá lógico. quase 50, aí já é diferente. Mas aí, obrigada pelo seu Eu que carinho, você agradeço. acompanha a nossa vida, eu acompanho você também. Então, foi, assim, muito legal mesmo. Te Sim. agradeço. E por a gente estender um pouquinho para poder se despedir direito, né? Que o Instagram pegou e cortou. Então, para a gente poder fazer essa despedida. Mais uma vez, obrigada, Eu viu? agradeço Que, a oportunidade. que os sonhos de Francisco aí ganhem cada vez mais campo, que você seja Ah, abençoado, sim. que as pessoas tenham acesso. Se for contar a história da surfista lá, conta comigo, né? Porque você Ah, vai ter sonho precisar. de Francisco e o surf, vai ter, com certeza. Fica, pode E, contar comigo. As porque gírias, assim, as coisas, fica comigo, conta comigo. pode deixar, tem muitas, né? E é muito legal isso, a gente transformar isso em ficção, transformar nisso numa história, porque uma vez que ela está no papel, ela nunca mais ela vai acabar, né? Ela vai para frente. Hoje nós temos vídeo também, né? Uma vez é gravado, vai ficar para sempre, né? Sim, Mas o escrito também, né? A sim. história vai algum momento lá para frente, daqui uns anos, todo mundo vai ver, vai escutar, vai ler, vai entender e talvez inspirar, né? Outras Sim, pessoas, né? E com que é certeza a possível. gente que é muito possível. E quem sabe o sonho de Francisco ainda vai estar em Ubatuba aí, vai contando É, história por aí. isso Com aí. certeza. Então tá, Legal, Marcelo, uma boa noite para você. Deixa um beijo para todo mundo que acompanhou, né? Que às vezes a gente, não deu nem tempo da gente falar, ó, a gente vai derrubar, vai entrar de novo, né? Que é muito rápido. Quando aparece, assim, quando eu vi, é deu 2 segundos, porque puf, caiu. e às vezes o Instagram, quando tem muita gente, ele derruba mesmo. Certo. Tem pessoas que falam que fica até mais de 1 hora e ele não derruba. Porque vai Olha depender só, do fluxo, né? entendi. Que tiver Mas tá ali. bom. Tá Aí, certo, quem sabe agradeço a todos que entraram, eu participaram, fico feliz os grandes também. amigos. E você, viu? Um beijo grande. Beijão, beijão. Tchau. Tchau.